ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tomou posse hoje como presidente da Corte após a aposentadoria de Rosa Weber. No cargo, Barroso vai herdar um acervo de 4.889 processos. Já o ministro Edson Fachin assumiu a vice-presidência do Supremo. Vamos acompanhar um trecho do discurso de Barroso que falou em pacificar o país. Pode rodar. E por fim, terceira e última parte, o Brasil que queremos. A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu o poeta. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental. Pelo contrário, o combate eficiente à criminalidade não é incompatível com o respeito aos direitos humanos. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro. Se ele naufragar, o naufrágio é de todos, independentemente de preferências políticas. No interesse da justiça, pretendo ouvir a todos, trabalhadores e empresários, comunidades indígenas e agricultores, produtores rurais e ambientalistas, gente da cidade e do interior, e também conservadores, liberais e progressistas. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o monopólio do bem e da virtude. A vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. Muito bem, está aí o Barroso fazendo o discurso da pacificação. Teve aquele trecho que ele falou que o sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental, o enfrentamento à corrupção não é incompatível com o respeito ao devido processo legal. Quer dizer, ele acena para todos os lados, mostrando os pontos ali de ruídos e de tensão, e, enfim, pregando que seja possível compatibilizar essas questões. Que muitas vezes são alegadas também de uma maneira obscura para outros fins, para outros interesses escusos, como a gente aponta caso a caso. Mas em termos genéricos, é aquele discurso conciliador que ele busca fazer. Madá, você destaca alguma coisa daí? Olha, ele vai tentar fazer esse discurso conciliador porque ele não é burro, ele sabe que está uma situação de tensão muito grande entre o Congresso e o STF, e com o STF saindo perdendo porque a população está com uma avaliação ruim do STF. Só que isso não é a praxe. Vai falar, do Congresso também tem. Só que do Congresso sempre teve. Porque brasileiro que confia em política é recente. Esse festival de gente louca e burra que confia em política é uma coisa recente. Político nunca Paquitas teve... e paquitos de política. Nunca teve paquita de político no Brasil porque era feio ser otário. Agora não, agora é bonito ser otário, então você tem isso. Mas é um fenômeno mais de rede social. Bons tempos que as paquitas eram da Xuxa, né, Madá? Era que melhor, pelo menos era uma artista, né, que elas estavam lá. Agora não, agora fica lá. Pelo menos a Xuxa não toma dinheiro da gente, né? A Xuxa você pode gostar ou não gostar, mas o meu dinheiro eu só dou para ela se eu quiser. As paquitas de hoje, elas são de gente que vive do nosso dinheiro, a gente não tem escolha. Mas, enfim, o que a gente tem do Barroso tentando é ele falar que, não, vamos ouvir todo mundo. Só que está uma situação difícil, porque ele vai pôr o quê? O aborto para votar? Vai, porque ele sempre foi um ativista da causa, inclusive ele era advogado da causa dos fetos anencéfalos, né, da legalização do aborto dos fetos anencéfalos, antes de virar ministro do Supremo. Eu sempre lembro que Dilma Rousseff, às vésperas da reeleição, assim como fez também na época da eleição, ela foi lá para um encontro de evangélicos e católicos e disse que não, era melhor deixar a legislação do aborto como estava, etc. Aí ela foi indicar ministro do STF, indicou o advogado da causa do aborto dos fetos anencéfalos, só para dar um contexto político histórico em relação à própria indicação do Barroso. Mas a questão vai colocar isso para votar. Tem a questão das drogas, tem a questão do marco temporal, já tem agora aquele projeto no Congresso, do Congresso
poder revogar a decisão do Supremo com o voto de 3/5 do Congresso. Ele está falando que ele quer, vamos dizer, meio que ser o algodão entre os cristais ali, né? Não fazer todo mundo conversar. Só que ele tem uma marca que ficou muito importante, que é o perder o Mané. A coisa do perder o Mané ali... nós derrotamos o bolsonarismo. Não, nós derrotamos o bolsonarismo, eu acho mais grave, mas acho que não pegou tanto em rede social. Acho que o perder o Mané, porque o perder o Mané é muito simples. É muito simples, é direto. É muito direto. E chamar o cidadão de Mané, assim, pega muito mal, porque eles já têm fama de arrogante, aí piora. O nós derrotamos o bolsonarismo, além de ser uma frase que fala por si, o que o ministro do Supremo está fazendo de manga de camisa em congresso da Uni? Exato. Ele entrou na cápsula de volta no tempo, ele está achando que ele é adolescente? Não é lugar para estar lá. Só contextualizar para quem não acompanha, né? O perder o Mané foi uma reação do Barroso a um bolsonarista que estava andando atrás dele com uma câmera, não celular provavelmente, em Nova York, né? Nos Estados Unidos. E estava ali fazendo os questionamentos do ponto de vista bolsonarista sobre a atuação do Supremo, sobre a eleição, sobre código-fonte, etc. E aí o Barroso andando ali, ele vira para trás e fala, perdeu, Mané, a eleição acabou, né? O Lula ganhou do Bolsonaro, era isso que ele estava querendo dizer. Só que o ministro do STF falar perdeu o Mané, obviamente pegou muito mal, e fica parecendo que ele tem lado, e é claro que cada um vai fazer um juízo a respeito disso. Aqui a gente vai distinguir todas as nuances ao longo dessa pauta, para dar todo o perfil do Barroso. E foi no Congresso da Uni que ele deu essa declaração, nós derrotamos o bolsonarismo, ele se empolgou ali naquele ambiente de movimento estudantil de esquerda, a Uni sempre foi aí, nas últimas décadas, uma entidade mais ligada ao esquerdismo, e ele, que não devia estar ali, né, e ainda tirou foto com participação do Flávio Dino, de outras pessoas da política, ele soltou essa frase no meio do discurso dele, e claro, teve toda uma repercussão negativa também, porque faltou a liturgia do cargo. A questão é, ele consegue agora executar isso que ele quer? Se é que ele realmente quer executar isso, que ele disse, que ele não sabe nunca se é discurso se os caras estão querendo executar, mas se ele quer executar isso, esse passivo dele num passado muito recente vai ter impacto? E tem essa questão, se continuar pegando tudo que o povo é contra, a Corte Constitucional tinha que ser para controle de constitucionalidade. O que a gente está vendo é que, na prática, o que é o Supremo Tribunal Federal? É uma elite que está protegendo o povo de si mesmo. E você tem essas decisões. A decisão do negócio sindical lá, Felipe, do imposto sindical, isso ainda vai dar um problema para a cabeça do Supremo, porque os sindicatos estão indo atrás da galera para cobrar retroativo, você sabia? Os sindicatos estão indo atrás da galera querendo cobrar imposto sindical desde 2017. E agora estão lá com um projeto de lei que você, mesmo não sendo sindicalizado, você não poderia se opor à cobrança pelo sindicato. Então, assim, o Supremo já se meteu numa gama enorme de coisas, enquanto ainda está com esse julgamento do 8 de janeiro lá para fazer, que está dando ruído político, é um julgamento que ele não tem como não ser político, envolver a política. Eu acho que ele está numa posição complicada, o Barroso, ele está numa posição complicada, ali a gente viu muito aplauso, espero que a composição daquela plateia não tenha sido política, porque se ele está falando aquilo que ele está falando, e quem ele chamou para estar ali vamos dizer, só de um lado do espectro, aí eu acho que fica muito complicado. Fica muito complicado. Muito bem, eu vou traçar um pouquinho o perfil do Barroso, à luz ali de 2 pontos fundamentais que eu considero nos posicionamentos a respeito dele, mas primeiro vou trazer aqui vários vídeos, um de hoje e outros mais antigos que eu pedi para a nossa produção compilar. Então a gente separou um trecho do discurso do ministro decano, atualmente é o mais antigo do STF, Gilmar Mendes, que hoje, repito, hoje que dia? Quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Rasgou elogios a Barroso, senhoras e senhores. A gente vai mostrar, vai lembrar depois os embates. Mas hoje, na posse do Barroso como presidente do STF, Gilmar Mendes o elogiou. Vamos acompanhar esse trecho. Sempre defendi que o presidente do Supremo
mais do que um magistrado constitucional, é um verdadeiro representante de um dos poderes da República, estando, por isso, autorizado e mesmo convocado a dar eco aos objetivos e princípios constitucionais. Com essa convicção, cabe reconhecer que as virtudes demonstradas pelo ministro Luiz Roberto Barroso no passado, resolutividade, resiliência, acuidade, certamente marcarão a presidência do ministro no presente. A história de Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, é lastro seguro da dignidade que marca a posse que ora participamos e, mais que isso, celebramos. Seja feliz. Ah, senhoras e senhores, tem gente que está caindo nesse teatro. Olha, Barroso assume a presidência do STF, ele tem um certo poder de controle sobre a pauta do Supremo. Claro que não interessa a Gilmar Mendes ser um grande inimigo de Roberto Barroso, nesse momento em que Gilmar tem tantos interesses em pautas do Supremo Tribunal Federal. Existe uma afetação de institucionalidade nesse momento para se contrapor ao golpismo bolsonarista. Vamos todos aqui afetar a nossa amizade, etc. Então, se tem esse momento protocolar em que há esse tipo de discurso. Não quer dizer que Gilmar Mendes adora o Barroso, concorda com o Barroso, mas é ali uma maneira de se dirigir nesse momento do país dentro desse contexto de um discurso de pacificação. Agora, vamos lembrar dos embates entre os dois, né? Aliás, não, tem um abraço deles hoje ainda. Pode soltar esse vídeo do abraço, produção? Seja feliz. Ministro Gilmar Mendes, agradeço, honrado, sua bela oração em nome da Corte. Eu conheço esse abraço, mano. Aquele abraço assim, ó. Assim, ó. É quase o cumprimento, o aperto de mão entre o Lula e o Volodymyr Zelensky, né? Como que chama aquela camiseta que tem na internet para quando os dois irmãos brigam? Tem. Que a camiseta do abraço. Não, a camiseta do abraço fraterno. Você não sabe como é que é? Senão já na internet tem os irmãos brigam, aí vem os pais com a camiseta. Eu achei. E gruda eles, né? Eu achei meio. Distante, né? Não existe tanto carinho entre os dois. As pessoas que têm afeto, elas se abraçam com uma maior região de contato, vamos dizer assim. Parece quando a gente encontra ex em festa, não parece aquele abraço? Você não está esperando. Aquele abraço ex que te roubou, que não sei o que você encontra na festa. Os recados, hein? Olha os recados. Olha só, vamos lembrar então dos embates entre Barroso e Gilmar. E esses são os pontos em que, muitas vezes, eu concordei com a postura de Luiz Roberto Barroso e achava fundamental que alguém fosse firme ao rebater as alegações e as narrativas da ala de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, porque depois a gente vai ver ali um embate do Barroso com o Lewandowski também. Mas solta aí a primeira compilação que eu pedi, produção, e depois, aliás, para vocês já assistirem entendendo, deixa eu só falar do caso do José Dirceu, porque teve um momento em que o Gilmar citou, ele querendo rebater o Barroso, colocar o Barroso na mesma roda, né, da galera que zela pela impunidade geral, ele citou o caso do José Dirceu. E aí o Barroso foi rebater citando um segundo caso envolvendo o José Dirceu. São dois. O Barroso rebateu dizendo que ele concedeu a liberdade para o José Dirceu, depois do mensalão, seguindo o indulto de Natal concedido pela presidente da República, Dilma Rousseff. Daí o Barroso tem uma alegação mais forte, porque você tem esse instituto, eu sou contra, evidentemente, mas você passa por uma análise do STF, tradicionalmente, se está dentro das regras, etc., eles acabam liberando.
repito, sou contra tudo isso, mas o Barroso estava pregando que não cabe a ele se colocar como um obstáculo ao indulto de Natal concedido pelo presidente da República, de uma maneira que ele considera constitucional. O outro ponto é a decisão do STF, que acabou absolvendo José Dirceu e outros implicados no mensalão do crime de quadrilha, né, de formação de quadrilha. Aliás, o Dirceu chegou a ser apontado como chefe da quadrilha pelo então PGR Roberto Gurgel. Então, nesse caso, houve uma votação no STF, foi 6-5, a favor do José Dirceu. E aí o Barroso ficou no grupo dos 6, porque ele não viu o crime de quadrilha, tá? O Dirceu estava condenado por outro crime, se eu não me engano era lavagem de dinheiro, corrupção, enfim. Ele chegou a ser preso por causa desses crimes, mas de quadrilha ele acabou sendo absolvido na análise dos embargos infringentes. E naquela época, em que ainda nem havia Lava Jato, muito menos a Lava Jato tinha chegado no PSDB, na turma do Gilmar, o Gilmar estava votando de uma maneira mais dura, então ele votou entre os 5 que foram favoráveis à tese da quadrilha, mas acabou sendo voto vencido. Então, só para vocês entenderem a parte do embate sobre o José Dirceu. Só que tem um detalhe do que aconteceu depois, no âmbito já da Lava Jato, que investigou o Petrolão, né, que foi outro escândalo. O Gilmar Mendes, olha só como ele é capaz de falar uma coisa, mas não fazer exatamente aquilo que ele prega. Ele foi jogar a soltura do José Dirceu para cima do Barroso, e quem soltou José Dirceu 2 vezes foi Gilmar Mendes, na segunda turma do STF. Quer dizer, ele ajudou a soltar com o voto. Então, 2 vezes o José Dirceu foi solto por decisão da segunda turma. Uma quando ele estava em prisão preventiva e a outra quando ele já estava condenado em segunda instância, e a maioria da segunda turma não queria respeitar a então jurisprudência que autorizava a prisão após condenação em segunda instância. E soltando José Dirceu, estava fazendo pressão para que o tema fosse rediscutido em plenário, como veio a acontecer, e aí o Gilmar mudou o voto para votar contra a prisão em segunda instância. Então, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli formaram 2 vezes esse trio libertador na segunda turma a favor do Dirceu. Tudo contextualizado, pode soltar a compilação. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. José Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine, advogado de bandidos internacionais. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. O juiz não pode ter correligionário. Portanto, o populismo criminal judicial é responsável por esse tipo de assanhamento e de erros graves que nós temos cometidos. E não vamos nos isentar. A história não vai nos poupar. E eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país.
Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas, e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não têm. Muito bem, esse Barroso que enfrenta o Gilmar Mendes, que aponta, como a gente vai ver, a vingança do sistema, esse Barroso, ele é muito bem-vindo. O ativista judicial de esquerda, que também é parte do perfil de Barroso, que não tem o menor pudor em legislar no Supremo Tribunal Federal nas causas que defende há muito tempo, esse aí vai render ainda muita discussão, muita tensão entre os poderes, muita repercussão negativa aqui no programa cada vez que ele der uma canetada. Mas vamos lembrar aqui, destacar, Vossa Excelência, as frases dele sobre Gilmar, Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Não transfira para mim essa parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Esse é o tipo de coisa que só um ministro do STF pode dizer para outro, né? Se a gente disser isso com todas as letras sobre um ministro do STF, é capaz de prenderem a gente, né? Então, daí a importância, muitas vezes, de um ministro do STF se erguer, se achar que o outro está fazendo alguma coisa errada. Teve o discurso que virou até hit, né, com um remix, que foi esse do você é uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, e teve esse discurso final, depois de algumas pessoas ali colocarem panos quentes, que ele falou que o Brasil se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas. Eu considero um ponto muito importante. E nós temos o dever de enfrentar isso, de ensinar as novas gerações que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Não tem, infelizmente, não é verdade. No Brasil, os ricos criminosos, eles têm imunidade, sim. Eles têm impunidade, como a gente está vendo acontecer há anos, em toda essa reviravolta, pela impunidade geral. Os grandes empreiteiros estão soltos e continuam bilionários. E estão querendo desconto aí, estão conseguindo, com agentes aí que defendem as mesmas narrativas dessa turma, desconto agora de 6,8 bilhões de reais para o Joesley Batista. Tem gente que revoga e depois vai o outro e tenta de novo e tal. Eles têm muita gente atuando para facilitar a vida deles e eles não serem multados. Dias Toffoli está aí anulando as provas do acordo de leniência da Odebrecht. A Odebrecht concorda com a anulação de provas, mas não exatamente do acordo, porque ela tem que pensar nos acordos internacionais, porque subornava agentes públicos e políticos em outros países. Citei essa semana aqui o caso da Colômbia, onde o PGR está lá apontando parcialidade e ilegalidade de juízes que estão anulando provas, ao contrário do nosso PGR, que está trocando afagos com o Dias Toffoli aqui no Brasil. Isso acontece, o avanço da investigação, desdobramento da Lava Jato, da investigação da Odebrecht, em países como a Colômbia, tem casos ainda nos Estados Unidos e outros aqui da América Latina. Então, a gente mostrou aí esse contexto, e aí, Madá, eu acho que depois dessa compilação vale a pena a gente resgatar o abraço. Dá para soltar aí, produção? O abraço de novo? Se não tiver cortado, solta o vídeo inteiro. Fala, Robson. Dá sim, então pode soltar. A gente vê depois de tudo como é que fica. Seja feliz. Ministro Gilmar Mendes, agradeço, honrado, sua bela oração em nome da Corte. Que coisa bonita, hein, Madá? Pô, tô quase indo aí te dar um abraço. Eu gosto da cara do Rodrigo Pacheco, que o Rodrigo Pacheco ele faz só essa cara de professor de geografia. A ele voz tá da sempre institucionalidade. Ele está sempre com a mesma cara, o Rodrigo Pacheco. Nós precisamos pacificar o país. Né? Mas essa coisa desses dois ministros especificamente, Gilmar e Barroso, quererem demonstrar
para a comunidade jurídica e para o mundo político que eles fizeram as pazes não é só de agora. Você sabe que, recentemente, num caso, os 2 ministros deram um voto conjunto, que é algo que nunca aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal. Não existe voto conjunto, não foi requerido o voto conjunto. Eu lembro. E os 2 deram um voto conjunto. Então, assim, existe alguma necessidade aí de mostrar, não sei se é exatamente um alinhamento entre os 2, mas de mostrar que há uma posição una do STF com relação à Lava Jato. E eu acho que o alinhamento entre os 2, ele é muito significativo e, ao mesmo tempo, as pessoas entendem que é um alinhamento contra a Lava Jato, mas o Supremo não precisa dizer isso, não fala isso com todas as letras. Então, assim, esse afago entre os 2 é a forma como vocês veem, quem tem o poder sabe conservar. Eles estão mandando o recado que eles querem, sem ter que sair falando tudo, que é a diferença entre quem tem poder, quem manda, e quem paga as contas dessa gente que obedece e fica xingando mulher no Twitter. Só para deixar claro aqui, o Barroso, ele foi muito mais rigoroso em relação ao combate à corrupção. Sim. Ele deu decisões ali para manter aquilo que foi investigado, como ele estava defendendo aí nos vídeos que a gente mostrou. Aliás, quando os bolsonaristas o atacam, tem determinados pontos que a gente pode colocar, mas não pode esquecer os fatos históricos. O Barroso, ele votou a favor da prisão em segunda instância. Então, se dependesse do Barroso, o Lula não teria saído da cadeia naquele momento em que houve a reversão da jurisprudência que autorizava a prisão em segunda instância. Então, a partir daquela votação em que o Barroso foi voto vencido, o STF passou a proibir a prisão após condenação em segunda instância e o Lula foi solto. O Barroso votou contra a suspeição do Sérgio Moro. E a gente vai ver agora trechos, inclusive, dos embates que ele teve naquela sessão, naquele julgamento. E ele descreveu, na ocasião, inclusive, a vingança do sistema em 3 etapas que estão sendo cumpridas à risca. A gente está vivendo a última, que é a de recontar a história. Reescrever a história é a expressão que a gente tem mais usado, mas ele usou ali recontar, enfim, dá no mesmo. Então, o Barroso ele teve essas posturas muito mais alinhadas às decisões da Lava Jato. No máximo, considerou alguns pecadilhos, foi a expressão que ele usou, mas nada capaz de anular todas as provas. Ele considerou o conteúdo, que na verdade não é uma questão de considerar, é reconhecer a falta de autenticidade, porque teve laudo da PF contra a autenticidade do material roubado, que ele considerou um material ilícito no embate com Ricardo Lewandowski, que vocês vão assistir. Agora, faço todo esse contexto para dizer o seguinte: o lado de ativista judicial de esquerda do Barroso fica muito confortável agora com o governo Lula. O governo Lula é totalmente anti-Lava Jato. O Barroso não é totalmente anti-Lava Jato. Agora, existe um alinhamento do Barroso com várias pautas da esquerda lulista. Então, vamos dizer que será... vou perguntar, né? Não vou afirmar, porque a gente vai ver ao longo da gestão, que o Barroso está deixando para trás esses embates, que ele não defende mais, que ele não reage mais à anulação de provas, a isso, aquilo, porque talvez ele prefira esse ambiente de pacificação, entre aspas, para tocar a agenda dele. Então é isso que a gente vai ver daqui em diante. Mas vale lembrar essa outra compilação que eu já contextualizei. Pode soltar. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. E não por acaso. A Itália é, entre os países desenvolvidos, o que apresenta há anos a pior média de crescimento econômico, como aponta a professora Maria Cristina Pinotti,
especialista nos efeitos da corrupção sobre as economias em estudos primorosos que tem divulgado repetidamente. Mas eu dizia, na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Mas pode ser ilícita. Mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Até a Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque então, um crime compensa para Vossa Excelência. Então, o crime compensa para Vossa Excelência. Frase de Luiz Roberto Barroso para Ricardo Lewandowski, portanto, encarou Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski quando eles estavam, enfim, protegendo aí toda a classe política das investigações e condenações. E reparem, vocês que acompanharam o Papo Antagonista na última semana, nesses últimos dias, que o Lewandowski, nesse vídeo, ele falou que, já naquela época, tá? Isso foi há bastante tempo, mas tem a ver com a decisão recente do Dias Toffoli de anular provas do acordo de leniência da Odebrecht. Ele falou que as mensagens mostram que os procuradores negociaram clandestinamente com autoridades estrangeiras, etc. Nós explicamos ontem de novo essa questão aqui. Quer dizer, o Lewandowski estava usando as ilações que eles faziam antes de qualquer investigação sobre o caso e antes de trazer à tona os fatos verdadeiros, para já anular tudo, para considerar suspeito o juiz, etc. Ele estava alegando aquilo. E nós mostramos o quê? Nós mostramos que houve o pedido de formalização da cooperação das autoridades suíças com os procuradores da Lava Jato, que o Ministério da Justiça do Flávio Dino no governo Lula não forneceu ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, disse que não existia. Foi depois do recurso da ANPR, Associação Nacional de Procuradores da República, apontando os dados dessa formalização, que o Ministério da Justiça teve que reconhecer. Encontrei agora. Só que o Dias Toffoli tomou a decisão de anular as provas com base na alegação de que essa formalização não existia. E depois quer manter a decisão, mesmo a formalização tendo aparecido, que mostra que o objetivo é anular, independentemente do pretexto. Agora vai se criar um outro pretexto para manter aquela decisão. E o que aconteceu foi que, enquanto as autoridades suíças estavam providenciando, tem todo um trâmite, houve o fechamento do acordo de leniência no Brasil e a Odebrecht, depois de fechar esse acordo, dentro do âmbito dele, entregou de espontânea atitude, espontânea no sentido de ela trouxe as provas, mas é claro que isso fazia parte do acordo, dos pagamentos de propina. Os dados do sistema Drauses, os dados do departamento de propina da empreiteira, como era chamado lá o sistema de operações estruturadas. Então não houve a necessidade de esperar o fornecimento pelas autoridades suíças, porque a própria empreiteira, no âmbito do acordo, entregou esse material. Então vejam, aqui à luz de tudo que se revelou depois, como a base também para aquela decisão era bastante falseada. E teve um momento que ficou registrado para a história que o Lewandowski falou, pode ser ilícita, pode ser, né? Qualquer coisa serve, aí não precisa ser autenticada, não precisa ser nada, né? Então esse Barroso, que enfrenta o sistema, seria ótimo que ele continuasse entre nós. E aí, Madá, o que você destaca? Olha,
Esse Barroso que a gente viu lá atrás, que é muito diferente do Barroso do Perdeu Mané e do Barroso da Uni, talvez seja diferente do Barroso presidente do Supremo. Ah, é? Nós Cada não momento. sabemos ainda o que virá. Sobre essa questão toda da Odebrecht que a gente está vendo aí, tem uma parte dessa narrativa, Felipe, que eu acho que é sempre muito bom da gente deixar explicado, que é essa história de que a ação da Lava Jato quebrou as empresas, de que a ação da Lava Jato poderia ter sido feita de maneira a não quebrar as empresas, ou de que o problema eram algumas pessoas nas empresas e não a empresa, então por isso você não precisava ter quebrado a empresa. Geralmente, a resposta é uma resposta puramente moral, como essa que deu o ministro Barroso. Ah, então não foi a corrupção que quebrou a empresa, foi a investigação. Ela, sob o ponto de vista moral, é correto, mas a resposta sobre o ponto de vista fático, ela é mais interessante. O grande problema de empresas como essas empreiteiras brasileiras é que elas só davam lucro na atividade que dependia de corrupção. E para ter esse lucro na atividade vinda de corrupção, elas assumiam uma série de outras atividades que eram deficitárias. Por exemplo, sabia que a Odebrecht chegou a um ponto que ela estava administrando creche de criança em Belo Horizonte Sim. e até o cafezinho da Câmara dos Deputados. Eles assumiram uma enormidade de estaleiro, de coisa, de construção naval e disso, daquilo, que não dava dinheiro nenhum, era um baita de um prejuízo. E por que isso acontece? Porque essas empresas que eram empreiteiras começam a sobreviver num capitalismo de compadrio e num toma lá da cá de propina com os políticos desde sempre. A construção de Brasília foi o que foi e continuou. Esse pessoal ainda opera do mesmo jeito. Depois da Lava Jato, essas empresas, por exemplo, teve empresa que mudou de nome, eles puseram um compliance, só que não fizeram, por exemplo, muita gente compara essas empresas com a Siemens. Essas empresas são empresas que é o seguinte, elas sempre operaram com corrupção. Se tirasse a corrupção, ela ia cair. Isso que fala, não, mas podia ter feito de jeito a não cair. Não tinha como, porque o que não tinha a corrupção no meio era deficitário. Não tinha o que fazer ali. Ah, mas a Lava Jato podia ter feito de outro jeito? Podia, ia ter o mesmo resultado. Porque onde não estava corrompendo, vocês imaginam uma empresa que tem um departamento de propina e que todo mundo sabe. Agora, a Odebrecht pagava salários, eu trabalhei em empreiteira, 30% maiores que o do mercado. Ela sempre pagou melhor, ela sempre foi uma empresa que pagou melhor. Inclusive, tenho amizade com a pessoa que prescreveu o polenguinho. Eu já falei qual é a tua para música, Marcelo né? na prisão. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de Passei. guarida, espera ainda a minha vez. Conheço esse pessoal. Era uma coisa assim da cultura dessas empresas. Se falava abertamente em reunião de conselho quanto que vai oferecer para isso. Era uma coisa vergonhosa. Existia Teve isso. aquela expressão entre vários delatores que é da regra do jogo. Isso, mas era uma coisa falada, inclusive, Felipe. Não é uma coisa como o povo acha. Quem trabalha na área sabe, não era mais velado, de tão naturalizado que ficou por gerações. Então, assim, a Lava Jato, então, não vai mexer com ninguém que não está envolvido em propina, só com quem está. Ela mexeu só com quem está, ela quebrou a empresa, porque a empresa era propina. E aí comparam com a Siemens, que falou, a Siemens também teve um problema, mas depois você viu que mudou tudo. Ok, a Siemens tirou todo mundo que estava metido na propina. Ninguém mais manda nessas empresas, não está mais como Ela acionista. quebrou a continuidade delitiva, né? Para a gente ser Isso. assim, bastante específico. Tirou isso... de vez, não pode mais ser acionista, não pode mais estar em conselho de administração, não pode. Saiu da empresa, desterra, vai arrumar sua turma. Foi isso que foi feito. Nas brasileiras não foi. Então, por exemplo, a Odebrecht, que é a Novo Honor, eu conheço o diretor de compliance. É o novo nome, tá? Ele é muito. Eles mudaram de nome para Novo Honor. Tem um diretor de compliance que nem maravilhoso. Partido brasileiro, quando se queima, muda de nome. Muda de nome. Mas assim, você põe lá um diretor de compliance maravilhoso. Quem tem ações da empresa, quem está no conselho de administração, tem relação com o pessoal que é da corrupção? Tem. Aí vai fazer o quê? Entende? Os executivos, eles têm, vamos dizer, um limite de ação
que é imposto pelo conselho de administração e pelos acionistas. Então, a gente não teve aqui no Brasil uma operação dentro dessas empresas para que elas operem, vamos dizer, 100% limpas, até porque, com toda sinceridade, eu não sei se sabem. Não sei se conseguem, não sei se tem pessoal para isso. Vamos traduzir aqui, isso é tese para enganar otário. Isso, se você for traduzir ao pé da letra, é o rouba, mas faz, essa narrativa. Ah, não podia punir, não podia multar, não podia, tinha que tudo continuar funcionando, porque é uma empresa tão importante, uma empreiteira tão importante. Olha, nós já falamos várias vezes aqui, eu com o Carlos Graeff, ela corrompe o próprio mercado em que atua, porque atua em concorrência desleal. Ela está faturando bilhões de reais em contratos públicos e, portanto, tendo mais acesso a recursos humanos, a equipamento, ao maquinário, a toda uma infraestrutura que o empresário, o empreendedor que está afim de construir um negócio no mesmo ramo, não consegue, se ele for honesto. Se ele pagar os seus impostos, ele nunca vai conseguir concorrer com uma empresa que está subornando agentes públicos e políticos e conseguindo, em razão disso, bilhões de reais. Então, quando você quebra essa continuidade delitiva, você prende os criminosos da empresa e você multa como precisa multar, porque o crime não pode ficar impune, você tem uma dificuldade dessas empresas de continuar sobrevivendo no mercado no bem bom que elas viviam antes. Porque aí elas vão ter que concorrer de igual para igual com as outras. Qual era o esquema do Petrolão? Era um revezamento de vitórias em licitações. Então você tem ali caso de fraude de licitação, enquadrado muitas vezes como cartel, aí tem gente que diz que não é e tal. Mas o que importa é que havia uma combinação, havia um favorecimento para se ganhar contrato público à base de pagamento de propina, suborno, o maior esquema de suborno que a gente tem notícia na história da República. Então, esse discurso de que isso gerou desemprego, olha, o que gera desemprego é a corrupção cometida por grandes empresários que expandiram um negócio nessa base. E aí depois você constrói sob bases criminosas, quando elas são retiradas, você tem ali uma derrubada daquele império. Infelizmente, no Brasil, o império está sendo reerguido sem que tenha sido completamente abalado nos termos da devida punição. Eles estão escapando das punições. E a gente aqui não zela pelo desemprego, a gente zela pelo emprego das pessoas. Agora, o emprego das pessoas num mercado saudável, num mercado em que a concorrência é leal, em que se atua na mesma base, sob as mesmas regras. Então, nessas bases, nessas regras, que políticos e os seus protetores, empresários e os seus protetores, não queriam que as empreiteiras amigas atuassem. Então, a gente vê esse tipo de narrativa, chegando até a justificar, mesmo que informalmente, um voto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve artigo naquela época, no dia seguinte, a essas colocações do Lewandowski, sobre o rouba mais faz. E aí você sempre tem militantes para fazerem estudos, entre aspas, para tentar legitimar a narrativa. Agora, o fato é que estavam subornando. E é essa história que estão querendo apagar. E, por exemplo, que as pessoas falam que mas era uma empresa super eficiente. Como operava no ambiente do território africano? Vou citar o exemplo que eu presenciei, Angola. Vários escândalos lá também. Então, mas por que eles eram tão competitivos em Angola? Angola tinha, a Odebrecht tinha praticamente lá uma cidade, depois lá da rotunda do Gamec, em Luanda, que era o único lugar que você tinha luz, que tinha isso, que tinha aquilo, os maiores condomínios construídos pela Odebrecht, grandes pontes, mesma coisa em Moçambique. Sabe como é que funcionava o negócio, Felipe? Por que o negócio funcionava? Eles se apresentavam lá para competir, competição internacional. Um monte de empresa do mundo inteiro se apresentava. Por que o nosso era o mais competitivo? Porque a empresa nossa que estava lá, não só a Odebrecht, Andrade fazia isso, Camargo Correia, todas elas. Ela apresentava a proposta dela já levando em conta que ela ia convencer o BNDES a financiar essa obra com juros de pai para filho. E isso, assim, nem o governo russo faz isso. Claro. Nem o governo chinês faz isso.
Estou falando ditaduras que têm interesse pelo controle da região ali, não faziam isso, não fazem até hoje. E As depois pagavam um construtoras... certo palestrante, né, para dar palestra de Não, não, combate não. à fome, né. Não, tô Não, falando em esse outra dinheiro era dinheiro oportunidade. pouco. Teve o sobrinho do Lula, o Taiguara, Eu lembra? sei, eu só tô O dizendo, Taiguara virou vamos dizer, o um Taiguara mega virou... empresário. Cara, grande empresário em Angola, gente, é coisa assim, sheik árabe. O A elite cara... vermelha, procure meu artigo daquela época. Então, era Eu tô isso. dizendo é Não que era uma empresa que era... A gente ouve como se fosse competitiva, mas não era, porque assim, no mundo inteiro, que empresa que vai apresentar uma proposta em outro país e no bolso dela tá um financiamento público do governo do país que ela vem para ela fazer uma obra num outro lugar com juro de pai para filho. Então, ela não era competitiva, era tudo vinculado com isso. E o mercado da construção civil ele precisa ser competitivo, por quê? Porque senão ele está dando emprego de um lado e tirando emprego do outro cara. Ele está dando emprego para o dele e tirando emprego de 5 do outro lado por causa de como gasta o imposto. Então, assim, essa questão de que devia preservar o lado saudável, devia, se tivesse. O problema é que não tinha o lado saudável. Esse era o problema. Então, mas agora eles não sei se vão conseguir se reestabelecer lá em território africano. Acho que vai ter que financiar bem, porque os chineses foram para lá, fizeram ponte, igual aquelas pontes de São Francisco, sabe? Umas coisas maravilhosas, estão interessadíssimos. Não sei como é que vai ser isso agora. O que nós vamos ter que pagar para esse povo voltar a operar por ali? eu só estava lembrando da etapa, né, em todo esses procedimentos heterodoxos, que havia o pagamento de palestras, né, para Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu milhões de reais da Odebrecht e de várias outras empreiteiras, na verdade eram 6 no total, que coincidentemente eram os empreiteiros do clube das empreiteiras, né, envolvido no Petrolão. Recebia, portanto, centenas de milhares de reais por palestra, para combater a fome no mundo, né, era o tema da palestra, e aí ele ia dar palestra nesses países e conversava com as autoridades locais, defendendo os interesses das empreiteiras brasileiras. Né? Como ele gosta de dizer, não, defendo o interesse das empresas brasileiras, que isso é importante para a geração de emprego, etc. Na verdade, é importante para manter os amigos, né? O amigo Lula, de Emílio Odebrecht, que tinha ali a ascendência sobre a Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, o filho dele, para a empresa ganhar bilhões de reais em contratos públicos. Ganhou no esquema de corrupção da Petrobras e ganhou no capitalismo de compadrio no BNDES para tocar obras, inclusive, em ditaduras amigas, né? Em Venezuela, Cuba e tudo isso que a gente acompanhou e a gente não esquece. Falei essa semana que nós aqui lutamos pela memória. Tá cheio de porta-voz do sistema no mercado da comunicação atuando pelo esquecimento. Aqui no Antagonista, vocês vão ver uma análise minuciosa de tudo o que está acontecendo. A gente vai trazer o histórico, a gente vai trazer o perfil de cada um e a perspectiva. Então, a gente está apresentando aí a presidência do Luiz Roberto Barroso e trazendo o contexto, com vários elementos. Barroso tem esse perfil. Foi rigoroso em relação ao combate à corrupção, mais pelo menos do que os demais ministros, ou seja, menos complacente. Teve alguns pontos ali, deu uma aliviada para um dos crimes do Dirceu, mas o Dirceu foi condenado por outros crimes. Agora, em relação à Lava Jato, aliás, faltou contextualizar a parte do Michel Temer. Né? Ele se referiu ali ao áudio gravado pelo Joesley Batista, a frase do Michel Temer tem que manter isso aí, e a corridinha que foi dada pelo Rodrigo Rocha Loures, que era quem o Michel Temer, naquela conversa com o Joesley, que foi gravada pelo empresário, dono da JIS, era quem o Michel Temer apontou para ser o interlocutor, para ser o intermediário entre eles. E 2 semanas depois daquela conversa, o Rodrigo Rocha Loures saiu ali do estacionamento de uma pizzaria, né, algo assim, carregando aquela mala, se eu não me engano, com 500 mil reais de propina, como foi apontado pelos investigadores na época. E aí deu uma corridinha ali até colocar no porta-mala de um táxi. É a essa cena que o Barroso se referiu no vídeo. Então, você tem esse Barroso e você tem o ativista judicial de esquerda disposto a legislar no Supremo sobre o aborto, sobre drogas, sobre o marco temporal, sobre imposto sindical e outros temas. Vamos ver como é que vai ficar essa acomodação a partir de agora.